Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Momento Indústria do Sistema FIEP. Nesse podcast a gente fala sobre infraestrutura, sobre política, sobre economia, tudo aquilo que repercute não apenas para a indústria paranaense, mas para todo o setor empresarial e para toda a sociedade. Afinal de contas, a nossa economia é conectada também através da pujança da indústria. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre energia, que não é só uma questão de fornecimento, é também sinônimo de desenvolvimento. Você já parou para pensar que o crescimento da indústria, o avanço da tecnologia e também a competitividade global passam diretamente pelo fornecimento de energia? Toda vez que você acende uma luz aí na sua casa, liga aquele chuveiro quentinho em dias frios como nós temos vivido, tem sido certamente muito confortável para você. Mas dentro do setor industrial, isso vai para além do conforto e representa diretamente a geração de empregos e o crescimento da própria economia do Paraná. Hoje, somos a quarta maior economia do país. E muito disso se deve também ao crescimento e desenvolvimento da indústria. Para falar sobre energia, nós temos, é claro, especialistas aqui no estúdio da Jovem Pan News em Curitiba para tratar sobre esse assunto de forma mais aprofundada. Vamos mergulhar nessa discussão com o José Eduardo Peixoto, que é diretor da FIEP e vice-coordenador do Conselho Temático de Energia, e também com o Sandro Vieira, superintendente-geral de Gestão Energética do Paraná, SUPEM. Já para iniciar, então, essa conversa, José Eduardo, Sandro, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Beatriz, pelo convite, pela Jovem Pan. Obrigado ao Sandro aqui para a gente estar dividindo esse espaço aí para falar sobre um assunto tão importante aí para a economia do Paraná, né? E para as indústrias. Bom, eu que agradeço, muito obrigado, Beatriz, Jovem Pan, pelo convite, Federação das Indústrias, pelo convite. É uma honra representar a Secretaria de Planejamento do Estado, em especial a Superintendência de Energia, nessa conversa, nesse diálogo aqui tão importante no tema de energia. E vocês já se apresentando, a gente trazendo aqui os componentes e entes que vocês representam, dá para entender que essa questão da eficiência energética e esse olhar para a infraestrutura da energia dentro do Paraná, ele anda lado a lado, o setor privado com essa preocupação através da FIEP, mas também o setor público que criou, né, uma superintendência, um órgão específico para tratar desse tema. Como que é essa relação, a discussão do momento atual aqui no estado do Paraná? Vou começar, Peixoto, né, aproveitando o gancho que a Beatriz nos traz aqui. Primeiro, é uma alegria enorme estar participando desse diálogo junto com o Peixoto, principalmente porque eu diria que do embrião da criação de uma superintendência de energia no Estado está fortemente vinculado a um anseio, a um desejo do setor produtivo, principalmente liderado pela Federação das Indústrias, no Conselho Temático de Energia, também do setor agro, né, capitaneado aí pela OCEPAR, pela Organização das Cooperativas do Estado, o setor agro do Estado, e pela compreensão de que sim, é necessário que o Estado assuma o protagonismo do planejamento energético, da segurança energética do Estado, também somando-se a isso o fato da nossa companhia, né, de energia, a Copel, ter sido privatizada recentemente, a questão de 2 anos atrás, e também pelo fato da renovação da concessão da Compagás por um período de 30 anos, porque energia, a gente vai poder discutir um pouco sobre isso aqui na sequência, nós não estamos falando só de energia elétrica, né? O setor energético ele é muito mais amplo. Perfeito. Dentro da FIEP essa discussão também já existe há um bom tempo, Sim, né? Vamos lá, acho que pegando até o gancho que o Sandro deixou aqui, o tema energia dentro da FIEP é um dos temas mais importantes sendo discutidos, tanto é que o Conselho Temático de Energia existe faz muito tempo, ele é um conselho transversal, né? Ele atua em todos os outros conselhos setoriais, porque acaba a energia sendo um dos insumos básicos para a indústria. Então não tenho dúvida que esse tema de energia dentro da FIEP é um tema que tem uma relevância muito grande, ao ponto da gente estar estabelecendo algumas pautas lá de urgência, e acho que a pauta que a gente vai poder, uma das que a gente vai poder discutir aqui, que é o próprio Mapa Energético do Paraná, aí, que é uma iniciativa da FIEP, junto com a Copel, aí,
vai trazer uma luz sobre planejamento futuro aí em termos de desenvolvimento energético no Paraná. Eu estava comentando até antes, né, até com esse tom mais humorado, para aproximar a nossa audiência dessa conversa, que a gente em casa usa energia para tudo. Você acende a luz quando você acorda, você coloca um alimento para aquecer no seu micro-ondas. O mesmo também de energia no quesito gás, né? Se você vai preparar algo ali no seu fogão. Então, a energia está muito presente na rotina de todo cidadão. E na indústria? Não tem como imaginar hoje a indústria funcionar sem uma infraestrutura energética adequada. Não, correto, e não é só isso, né? A gente, quando está falando em indústria, você falou muito bem aqui, hoje nós somos a 4ª economia do Brasil. A indústria do Paraná está em crescimento pujante e a preocupação nossa não é olhar o presente, né? O presente, às vezes, a gente pode estar bem atendido, às vezes a gente, como comentou aqui até informalmente antes, a gente até nos grandes centros tende a não sentir tanto os problemas que existem de infraestrutura, inclusive no setor de energia, né, que a gente está falando aqui hoje, mas se a gente não olhar e não planejar esse futuro com um horizonte bem maior, a gente vai acabar se perdendo no meio do caminho. Então, para a indústria, obviamente, a indústria nesse ritmo de crescimento que ela tem, ela vai requerer energia de qualidade, ela está indo para um caminho, em função até de escassez de recursos humanos, de ter uma necessidade de aumento de produtividade com base em automação, por exemplo, tá? E que tecnicamente exige que exista energia sendo entregue com muita qualidade, com pouca oscilação, com pouca fundamentos, que a gente chama, tecnicamente falando, e isso requer planejamento. E planejamento a gente tem se a gente estabelecer esse mapeamento que a gente precisa ter dentro do estado do Paraná, em termos de energia. O que é esse mapa, Sandro? Então, o mapa é um atlas que está sendo desenvolvido pela Federação das Indústrias em parceria com a Copel, né? E, em paralelo a isso, a Superintendência de Energia está liderando um plano para o Estado, chamado de Plano Estadual de Segurança Energética, num horizonte de mais 25 anos, ou seja, até 2050, e que, na sua essência, ele visa garantir não somente disponibilidade energética, mas também segurança energética, e um tema que nós estávamos dialogando antes, eu e o Peixoto, que é um tema da resiliência energética do sistema. Nós estamos vendo, né, não somente trazido pelos fenômenos climáticos, né, o nosso sistema energético nacional, o sistema elétrico nacional, ele demanda uma resiliência até pela sua dimensão. Mas, além da questão da própria resiliência, a entrada de novas fontes energéticas no sistema e que tem trazido alguns distúrbios, sem entrar em aspectos técnicos, né? Ambos aqui somos engenheiros eletricistas e a gente vai induzindo aí para o lado técnico, mas para o nosso ouvinte, né, que está nos ouvindo, dizer o seguinte: as energias, principalmente solar e eólica, são fontes intermitentes de energia. Nós não temos controle sobre o sol, também pelo perfil dos ventos, ou seja, são fontes intermitentes. E estas fontes trazem instabilidades para o sistema. E é exatamente essa instabilidade que tem levado, na tua região, Beatriz, região oeste, por exemplo, a alguns desligamentos sucessivos por instabilidades energéticas que, por vezes, fazem com que a produção da proteína animal, nós tivemos recentemente uma questão da tilápia, foram algumas toneladas de tilápia que se perderam no seu processo produtivo, por conta da instabilidade energética e o desligamento realmente de energia. Então, olhar o cenário novamente, né, e voltando ao que eu estava comentando do Plano Estadual de Segurança Energética, ele não trata somente da disponibilidade, mas também da segurança e dessa resiliência energética que o Estado do Paraná, né, busca entregar para o desenvolvimento do estado. Porque nos últimos anos a gente começou a ver muita placa fotovoltaica, né? Então não é a solução mais simples do mundo, simplesmente eu instalo ali no pátio da minha empresa e está resolvido já o meu problema energético. Na verdade, ele também cria outras lacunas que precisam ser preenchidas, é mais ou menos isso? Sim, nessa, a gente vinha discutindo isso, o nome disso tecnicamente chama-se geração distribuída, né? E ele traz uns desafios para as concessionárias também, porque traz uma necessidade de uma topologia de rede diferente do que tinha no passado. No passado a gente via a geração muito num ponto só, muito
voltada, a gente que é do Paraná aqui tem muito na cabeça Itaipu, né, que é um gigante, e ao decorrer aí dos anos a gente vem tendo uma transformação grande nisso, né? A gente vem vendo essas gerações distribuídas em unidades consumidoras menores e tudo mais, e como integrar tudo isso a uma mesma rede, né? Então esse é um dos grandes desafios, né? Mas voltando, acho que um ponto, Beatriz, você estava perguntando o que é basicamente esse mapa energético do Paraná, né? Esse mapa energético do Paraná, basicamente, ele está sendo constituído ou construído em 2 etapas, tá? Uma etapa, basicamente, é você compilar e trazer, unificar dados que já estão disponíveis aí em fontes oficiais, georreferenciadas aí no Brasil, dados da ANEEL, dados da EPE, que são dados abertos, e a gente está tentando trazer isso para uma ferramenta só. De consumo? Tá? São dados de consumo, de demanda, de localização de pontos quentes, e isso tudo a gente está tentando trazer para que o consumidor e o próprio industrial possa observar como é que está o mapeamento estratégico, estrutural de energia do Paraná numa ferramenta só. Tá? Isso é um dos objetivos desse mapeamento energético. O segundo objetivo foi feita uma pesquisa, tá? Uma pesquisa primária aí, com basicamente 1/3 das indústrias do Paraná, e foi uma pesquisa bem abrangente e que basicamente está olhando o quê? Está olhando qual é a visão de crescimento dessas indústrias para os próximos 5 anos, em questão quantitativa, e também em questão de fontes. Para que lado que a indústria vai crescer? Se ela vai crescer com uma fonte renovável, no mercado livre, se ela vai crescer, como é que vai crescer a mobilidade dela em termos de veículos leves e pesados, se vai estar, como a gente falou, a energia não está limitada só à energia elétrica, então essa pesquisa ela foi também um pouco mais abrangente para ver que lado de combustível esses veículos vão estar utilizando, se vão utilizar o gás natural, que também é uma fonte aí renovável que a gente tem de combustível. Então, o mapa estratégico, ele vai fazer a compilação desses dados para nos dar um diagnóstico, dar um norte para a gente de para onde vai crescer e como vai crescer a indústria do Paraná, em termos de quantidade e qualidade de energia. Queria aproveitar a continuidade da fala do Peixoto e contextualizar, né, de que forma nós estruturamos a Superintendência de Energia, né? Primeiro, através de um benchmarking feito em outros estados. Existem alguns estados que têm uma secretaria específica do tema de energia, outros têm uma subsecretaria, e inspirados em alguns dos estados, em especial em São Paulo nesse caso, nós estruturamos a Superintendência de Energia da seguinte forma, em 3 verticais. Uma vertical cuida do que a gente chama de sistemas legados de energia elétrica. As fontes conhecidas, a hídrica, a solar e a eólica, aquela que todos nós estamos ambientados aí no dia a dia. Uma outra coordenação, uma outra vertical, trata do tema de gás natural, biocombustíveis e hidrogênio. E essa coordenação ela é realizada pelo colega Tiago Olinda. Aliás, somos em 3 engenheiros eletricistas nessas coordenações, o que é muito interessante porque o Estado, né, o governador, o secretário de planejamento, onde estamos vinculados, entendeu da necessidade de ser uma pasta técnica, né, e está muito interessante essa questão de uma coordenação técnica. O Tiago Olinda, então, cuida dessa questão, né, como eu comentei, dos biocombustíveis, do gás natural e do hidrogênio, que vai na linha do que você acabou de trazer, Peixoto, da mobilidade não somente elétrica, mas a mobilidade sustentável no sentido amplo, aonde o biometano e o gás natural são fontes energéticas fundamentais. O Estado do Paraná está construindo um corredor sustentável de escoamento da produção, e aí muitos entes participando conjuntamente, inclusive a própria Compagás, em redes de abastecimento de gás natural, para que os caminhões, por exemplo, possam sair da região oeste e até o porto de Paranaguá, nessa rota de escoamento da produção, né? Então essa é a segunda vertical. E uma terceira vertical que olha o tema também da eletromobilidade, mas também o tema de baterias e o tema de data centers. Então essa é a estruturação que foi buscada trazer, né, trazermos do ponto de vista energético do Estado.
São muitos pontos, né, que vão se abrindo a partir do assunto energia, né? Não se restringe exatamente à energia elétrica. E com esse mapa, Peixoto, o que vocês... Já existe algum diagnóstico, alguma coisa ali que está começando a surgir como um item que seja de maior preocupação ou algo também que seja de maior vantagem dentro do estado do Paraná, por exemplo? Eu acho que os dados ainda, Beatriz, não estão todos compilados, né? Mas o que fica claro para a gente é que a indústria vai necessitar de investimento pesado aí em termos de robustez elétrica dentro do estado do Paraná. Então, é uma coisa que a gente já começa a identificar dentro desse mapeamento. E isso inclui a possibilidade, às vezes, de acesso a crédito no mercado privado para as empresas também poderem fazer um acesso a uma energia de mais qualidade, tá? É a possibilidade, às vezes, da energia não depender somente da concessionária para poder dar o seu passo nessa direção. Tecnicamente falando, como é que a gente faz isso? A gente faz isso podendo construir internamente as indústrias a sua própria subestação, a sua própria rede de distribuição que vai coletar energia em alta tensão diretamente nas linhas. Então, isso são coisas que a gente já começa a identificar. Houve também aí a identificação de uma necessidade de ter junto à concessionária de um núcleo específico para atendimento de grandes consumidores de uma forma mais direta. Então, isso já aconteceu, né, Sandro? A gente já conseguiu, junto com a Copel, desenvolver uma área específica para atender consumidores de classe A, que a gente chama, que são consumidores de maior porte, e isso daí já traz bastante dinâmica para dentro do atendimento, porque às vezes a indústria, não menosprezando obviamente a indústria de pequeno e médio porte, mas a indústria grande, às vezes precisa de uma velocidade grande também em termos de resposta, de investimento. Então, acho que tudo isso a gente já começa a ver como resultado aí das primeiras informações que a gente está conseguindo coletar desse mapeamento energético do Paraná. Implementar essas mudanças, essas melhoras, elas demandam do que exatamente, Sandro? Vai ser um esforço do poder público? São os legisladores? Quais são os passos a partir desse diagnóstico? Ele é uma participação conjunta de toda a sociedade, né? Por quê? Porque, como citado, né, pelo Peixoto, por exemplo, a Copel, nós tivemos aí a conquista de recriar uma estrutura de atendimento a grandes clientes e poder público. Então, como exemplo, ou como resposta à tua pergunta, né? Então, o poder público, uma prefeitura ou um grupo de prefeituras querem construir um parque tecnológico, um parque industrial na sua região. Isso demanda energia. Então, de que forma? Você vai planejar esse parque industrial e vai ter que demandar à sua concessionária de energia, no nosso caso Copel, o atendimento a essa necessidade. Tudo isso passa por um planejamento. O horizonte de planejamento por requisitos técnicos do nosso sistema elétrico e até de regulamentação, ele passa por ciclos ciclos tarifários, que são 5 anos, aonde a distribuidora de energia apresenta à ANEEL, né, os seus investimentos que serão feitos nesses 5 anos e a ANEEL, a agência reguladora, autoriza então o acréscimo à tarifa que nós, como consumidores, pagamos para que esses investimentos possam ser feitos. Então, essa sintonia entre, né, um poder público de uma prefeitura que sinaliza o desejo de criar um parque industrial com a aproximação das indústrias que dizem, olha, nós investiremos nesse parque industrial e a nossa necessidade energética é X, juntamente com a distribuidora de energia. Então, esse ciclo, ele precisa ser muito bem azeitado, ele precisa ser trabalhado de uma forma com que a gente consiga, no final de toda essa equação, que às vezes por vezes é complexa, ter um resultado adequado do ponto de vista de disponibilidade energética. Além da disponibilidade, eu imagino também, Peixoto, o custo, né? Porque a indústria precisa estar competitiva, ainda mais num cenário globalizado de importação, de exportação. Como que é essa leitura da infraestrutura energética hoje no Paraná e a ligação dela com a competitividade da nossa indústria? É o que a gente vinha comentando, né? Realmente o insumo de energia é um dos insumos mais importantes dentro da indústria. Então, a gente buscar fontes que garantam que essa energia vai chegar competitiva para a indústria
é uma das coisas que a gente, como FIEP, está sempre brigando e sempre discutindo de uma forma saudável aí com todos os atores que fazem parte desse sistema. Mas volta a um ponto, a gente não consegue hoje ganhar em produtividade e ser competitivo sem entrar no velho assunto da própria automação. E a automação vai requerer energia entregue com muita qualidade, porque a automação ela é muito mais sensível a oscilações, ela é muito mais sensível a flutuações na rede, e se a gente não tiver essa energia sendo apresentada com o custo adequado e com a qualidade adequada, realmente a gente fica num checkmate aí para poder dar vazão a todo o crescimento que a gente precisa dar na indústria do Paraná. Queria colocar um pontozinho adicional, né, na fala dessa questão da disponibilidade energética, do custo energético e da competitividade, né? Por mais irônico que possa ser, né, nós temos no Brasil uma matriz energética limpa, né, de certa forma renovável, bastante renovável. Uma das mais renováveis acho que do mundo, né? Do mundo, sem dúvida nenhuma. E o Paraná se destaca nisso. O Paraná tem 98% da sua energia renovável. Se nós extrairmos disso a usina térmica aqui de Araucária, a UEGA, e mais uma ou outra termoelétrica, algumas a carvão, nós temos 100% da matriz renovável. E quando você tira isso, dá 98%. Mas, qual é o ponto irônico disso, né? Se a gente puder fazer uma brincadeira, porque isso é algo muito sério. Mas as energias intermitentes, né, principalmente nesse caso a solar, nós temos uma disponibilidade energética em períodos do dia onde o consumo ou a demanda é inferior à capacidade de produção energética. Isso tem um termo técnico que se chama curtailment. Então, esses desligamentos que estão sendo feitos todos os dias, absolutamente todos os dias, e essa hora provavelmente, né, a gente esteja desligando alguma usina solar no Nordeste que está produzindo porque por uma necessidade de baixa demanda nesse exato momento. Faz com que, ironicamente, nós voltemos a queimar intensamente energia térmica. Seja ela gás natural, seja carvão, mas nós estamos queimando usinas térmicas para dar atendimento ao horário de ponta do nosso sistema, aonde a solar não dá conta. A não ser que agora nós comecemos a olhar de uma forma mais intensa para baterias, para armazenamento. Mas isso... É viável hoje? Começa a ser viável. O preço, por exemplo, nos últimos 15 anos caiu algo como 90%. Então, uma prova disso é ver, por exemplo, a quantidade de veículos elétricos que a gente tem nas ruas. O que barateou o veículo elétrico não é o veículo em si, é o custo da bateria. Então, começa a ter viabilidade, Beatriz. Assim, o mundo tem olhado muito para essas inovações e para essa questão do armazenamento. Mas se a gente abstrair essa questão do armazenamento por hora, nesse exato momento, faz com que nós necessitemos queimar usinas térmicas, que faz com que o custo energético seja mais alto. E o impacto energético, né, na indústria e na competitividade, ele é um ofensor de custos dentro dessa produtividade, né? Então eu só queria colocar este ponto adicional que, mesmo considerando, né, o Brasil um país de dimensões extraordinárias para energias renováveis, seja na solar, seja na eólica onshore, em terra, ou na eólica offshore, que já existem projetos em andamento, mesmo assim, nós ainda temos uma necessidade de energia firme, que daí é um termo mais técnico, e que leva a essa questão de um alto custo que nós estamos pagando a nossa tarifa. Tarifa amarela, tarifa vermelha, nós todo dia aqui estamos pagando. Eu imagino que isso esteja no radar do mapa também, né? Esse olhar para suprir as demandas em horários em que as fontes alternativas não atendem. Sim, Beatriz, não, esse é um dos pontos que está sendo olhado também no nosso mapeamento estratégico, né? É a necessidade de ter não essa flutuação, essa constância nessa entrega de energia que a indústria tanto precisa, né? Agora, Peixoto, em 2025 a indústria aqui do Paraná teve um crescimento de 5,3%, é um dado aqui direto da página, inclusive, do governo do estado. Ficamos 4 vezes acima da média do país. Quando a gente olha, então, pro estado do Paraná, estamos à frente ainda também nessa questão energética para suprir as demandas da indústria frente ao restante do país? Quais são aí os pontos mais altos e as principais dificuldades hoje que vocês enxergam? Vamos lá. Com todo o crescimento que a indústria do Paraná tem, a infraestrutura acaba virando um assunto
que é número 1 nas nossas pautas, né? Então, quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando energia elétrica é uma das principais infraestruturas. Então, o que a gente pode dizer? Que a gente sempre teve, acho que um bom atendimento da concessionária. A Copel sempre foi uma empresa aqui no Paraná que foi referência em termos de qualidade de energia no Brasil, mas essa demanda, obviamente, esse cenário, ele pode estar mudando, ele é dinâmico, né? E isso faz com que a concessionária tenha que olhar com atenção a esse nível de crescimento que o Paraná, que a indústria está demandando. Então, se a gente não acordar agora, como a gente tem comentado, né, Sandro, os investimentos que são feitos no setor elétrico são investimentos pesados em termos financeiros, tá? E complexos sob o ponto de vista de desenvolvimento, tanto de planejamento como de implantação. A gente não vê, não é simples você passar uma linha de transmissão em cima de uma área que precisa, às vezes, passar por um processo ambiental, por um processo a gente já viu, complexo. Né, o Paraná ter travamentos ali de licenças Muito ambientais para passar a linha de transmissão. Quando a gente está falando de investimento, a gente está falando, às vezes, de processos que podem demorar anos dentro do Brasil. E, especificamente, no Brasil, a gente sabe que tem algumas coisas que andam até mais lentamente que em outras localidades, né? Então, se a gente não demandar da concessionária uma atenção especial a esse planejamento e a essa rapidez de implantação que a gente vai necessitar, obviamente a gente pode, daqui a pouco, estar esbarrando num gargalo aí que pode virar crítico dentro do segmento. Se a gente fizer uma análise atual, eu diria que a gente já está num momento onde a gente precisa acelerar alguns processos, para que a gente possa ter tranquilidade de fazer essa viagem aí da indústria do Paraná sem muitos solavancos, né? Da maneira mais tranquila possível, né? Nós, juntamente com a FIEP, né, com o Conselho Temático de Energia, e olhando a demanda energética do Estado, percebemos que a própria projeção dos estudos, né, que são feitos pela EP, Empresa de Pesquisa Energética, né, que todos os anos apresenta um plano decenal, ou seja, cada ano ela vai corrigindo um ano para frente nesse plano decenal, que o Paraná tem um descolamento superior à necessidade energética do Brasil. Isso. Então, junto com o IPARDES, né, que também é vinculado à Secretaria de Planejamento, nós apontamos uma necessidade energética superior àquilo que a Empresa de Pesquisa Energética, EP, né, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, apresenta para esse crescimento do Estado. E um outro ponto também, e que o Peixoto acabou de trazer do ponto de vista energético da indústria, e que é um ponto muito importante para o Estado do Paraná, é o olhar para a biomassa. Então, lá pela Superintendência de Energia, nós estamos finalizando um plano do biogás no Estado do Paraná, e esse plano tem apontado que para uma demanda até 2050, a biomassa, né, da biomassa você produz o biogás. Este biogás produz energia. Ela pode ser utilizada para biometano, ela pode ser utilizada em geradores para produção de energia elétrica, mas a estrutura que nós temos de resíduos, vamos chamar dessa forma, para ficar mais fácil entender, da biomassa, seja da proteína animal na região oeste, seja do setor sucro-alcooleiro, sucroenergético da região norte e noroeste, de base florestal, na região mais central do estado, nós temos condições de atender a necessidade energética do estado em 2050, algo como 35%. Então, de novo, é importante que a gente... E aí, desculpe, só... Claro. E aí estamos falando de autogeração, né? De autogeração, é onde, exatamente, é o ponto da tua fala, Peixoto, que é fundamental. Então, a indústria que já está no setor, por exemplo, sucroalcooleiro, é uma indústria do setor sucroalcooleiro, que olha para esses resíduos, né, para essa biomassa do bagaço da cana, da vinhaça, assim por diante, e olha e diz assim, puxa, eu vou fazer uma autoprodução energética, se não a sua totalidade, mas uma grande parte disso, é uma das possibilidades do suprimento energético do estado do Paraná, buscando esta disponibilidade, essa resiliência, essa segurança. Porque, veja bem, né, Beatriz, um dos grandes desafios da energia é você poder produzir perto da onde você consome, né? Porque eu acho que o grande desafio são as perdas que a gente tem quando a gente está muito distante do ponto de geração. E sempre foi, se pega hoje, vamos lá, voltamos ao exemplo de Itaipu, né? Itaipu está lá no canto da região oeste, ela tem que ser distribuída a distâncias longas
tem perdas. Então, isso é um desafio. E a própria autogeração ou a geração mais centralizada, mais perto do ponto de consumo, é o que a gente... É o sonho de consumo de qualquer... Quanto mais próximo do centro de carga, né? Exatamente. É o sonho de consumo de qualquer eletricista, né? Ou de qualquer engenheiro dessa área. Observando toda essa conversa, né, a gente entende o quão é importante olhar, né, para essa questão da infraestrutura, da logística, da economia, mas também da fatura elétrica, né, do componente energia dentro do setor industrial. E até para a gente já ir encaminhando aqui para uma conclusão dessa conversa, Peixoto, qual que é hoje a principal forma de resumir essa realidade hoje no estado do Paraná em termos de energia e também a construção desse mapa, né? Como contribuir com isso? O que vocês esperam também agregar, né, para essa discussão a partir desse mapeamento? É ter de fato o dado, né, na mão, hoje, planejando para lá no futuro não ser pego de surpresa. Perfeito. Eu acho que a gente fez, como a gente vinha discutindo, a gente fez uma viagem até aqui e daqui para frente a gente tem outros desafios. E outros desafios com uma cara totalmente, com uma roupagem totalmente diferente do que foi o passado, né? E sem informação e sem dado, a gente não consegue construir o futuro. Então, o ponto de início, acho que foi a construção, que está sendo a construção desse mapa energético, ele vai ajudar a dar um norte para onde a gente precisa olhar, como Estado, para onde a gente precisa olhar como indústria. A própria indústria, ela precisa repensar os investimentos que ela precisa fazer para ter até uma dependência menor disso, né? Quando a gente está falando, por exemplo, em autogeração, a gente acaba ficando menos dependente, tendo, às vezes, até um insumo que está sendo rejeitado ali, que está sendo desperdiçado, podendo voltar para dentro da sua própria produção. Mas o mapa é basicamente isso, é a gente poder olhar para onde a gente vai crescer, como a gente vai crescer, e poder daí endereçar essas questões para os atores que são competentes no meio dessa história, que é o próprio Estado, que nos ajuda aí a dar luz para todo esse tema, né? E para próprias concessionárias aí, que são as grandes parceiras da indústria nesse processo aí, em suprir energia, como a gente falou, com custo competitivo e de forma a oferecer qualidade para a indústria poder se desenvolver. Isso vem de encontro, né, Sandro, também com o plano estratégico de segurança que está sendo executado lá no SUPEM. Sim. O grande elemento, acho que, de conexão de tudo isso é o tema da transição energética, que está inserido em todas as pautas, né, que a indústria está envolvida, que o Plano Estadual de Segurança Energética também está envolvido, que é, na sua essência, buscar a descarbonização da economia. Então esse é o grande tema. Seja pelo estímulo de fontes de energia renovável, e aqui nós falamos de várias delas, mas principalmente por uma lógica de Estado também ser um catalisador do tema da biomassa. O Paraná, como diz o nosso governador, né, ele não é mais só o celeiro de produção, ele é o mercado do mundo. E esse mercado gera uma série de resíduos energéticos importantíssimos, tá? Então, dentro desse aspecto, né, olhar o tema da transição energética por uma lógica de descarbonização é fundamental. Nós temos tido muitas visitas de empreendedores que querem ir na linha justamente da produção do biogás, do biometano, ou seja, nesta cadeia produtiva da biomassa, de igual forma do hidrogênio, mas o hidrogênio já são empreendimentos mais complexos, sofisticados, até do ponto de vista energético, né? E também, né, por outro lado, de empresas pequenas, de startups que estão vocacionadas a trazer o que foi pauta do início da nossa conversa, da automação e das inovações trazidas para a cadeia produtiva e que demandam energia. Então, né, são várias startups de inteligência artificial, de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, de gêmeos digitais e assim por diante, que conseguem simular elementos dentro das indústrias, dentro do sistema elétrico de uma forma mais sofisticada, para garantir tudo isso que a gente falou durante esses minutos aqui, que é a disponibilidade, a segurança e a acessibilidade energética. Nosso cartão de visitas talvez não seja o mais perfeito comparando com outros países super desenvolvidos, mas nós temos como um grande ponto no estado do Paraná o planejamento, né, Peixoto? Que é olhar agora para lá na frente a ferida não ser tão problemática. Sem isso a gente não consegue trabalhar num segmento que é tão complexo quanto a energia. Se não houver planejamento de longo prazo,
a gente com certeza não vai conseguir chegar lá. José Eduardo Peixoto, diretor da FIEP, vice-coordenador do Conselho Temático de Energia, e também Sandro Vieira, superintendente-geral de Gestão Energética do Paraná, do SUPEM. Agradeço a participação de vocês e atenção com a audiência da Jovem Pan. Nós é que agradecemos, eu agradeço em nome da FIEP, agradeço a Jovem Pan e você, Beatriz, por ter nos recebido tão bem aqui para esse bate-papo, né, Sandro? Muito obrigado, Beatriz, Jovem Pan, a FIEP pelo convite e novamente é uma satisfação, uma honra estar representando a nossa Secretaria de Planejamento e a Superintendência de Energia. Sempre muito bem-vindos aqui. Eu quero complementar dizendo, então, justamente um pouco daquilo que nós trouxemos ao longo desse episódio, que a energia ela é estratégica para o desenvolvimento industrial e, com isso, também para o desenvolvimento econômico do Estado. Por isso, todo o planejamento e estudo que é feito hoje, na verdade, serve aí como uma medicina preventiva, olhando para o futuro dessa certa forma. Até uma próxima. A Jovem Pan News apresentou Momento Indústria do Sistema FIEP.